Diga assim comigo: Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos, se aparecer a imagem aqui, se não aparecer, vai na... Muito bem. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre como Deus, ou quais são os tipos de pessoas que Deus usa para a gente enfrentar as tragédias. E para isso eu vou recorrer a um texto da palavra de Deus, uma história incrível, e raramente ela é lida e até mesmo usada para a pregação, porque ela tem uma história assustadora. Ela começa contando a respeito de um momento: o rei Ben-Hadad tomou a cidade de Samaria e sitiou a cidade. E essa cidade foi tomada pelo exército israelita, e eles então aprisionou o povo, e o povo ficou ali. A história está narrada em 2 Reis, no capítulo 7, e a fome começou a crescer na cidade, porque as pessoas ficaram confinadas dentro das suas próprias casas e não podiam trabalhar. Eles eram agricultores, agropastoris, o trabalho dos israelitas naquela época, e eles começaram então a ter muita fome, e a fome era tão grande, tão imensa, e os produtos eram caríssimos quando se conseguia alguma coisa, ao ponto das pessoas, de duas mães, fizeram um acordo para elas matarem um dos seus filhos. Cada uma mataria um filho. Um mataria um filho em uma semana, e na semana seguinte a outra mataria o filho. E a primeira matou o seu filho. Matou o seu filho, e como consequência disso, a outra mãe, tomada pelo amor materno, ficou desesperada e se negou a matar o filho. E o conflito começou a acontecer ali entre eles. O conflito foi muito grande, e eles começaram então a discutir e não saber o que fazer. Aquelas mães procuraram o rei, e o rei, amargurado no seu coração, vivendo aquela crise imensa que eles estavam vivendo, o rei disse as seguintes palavras. Vamos pedir para desligar aqui então, porque daí eu fico mais à vontade. E o rei então disse para aquelas mães: se Deus não pôde ajudar vocês, eu também não posso ajudá-las. Quando a gente vive uma crise e uma pandemia, e um momento como esse, as situações são exatamente essas. Hoje no Brasil, nós temos cerca de 37 milhões, ou por cento da nossa população, cerca de 58 milhões de pessoas em situação de fome, de segurança alimentar em risco. E isso é o número mais alto nos últimos 15 anos. Nós, de certa forma, vivemos em uma bolha e não imaginamos o que é isso. O que é a pessoa comer hoje e não saber se ela vai comer amanhã. Nós vivemos num tempo de muitas variáveis que podem levar as pessoas ao desespero, ao medo, ao temor. Vivemos um momento em que as pessoas vivem cheias de muitas incertezas. Vivemos um momento no mundo em que as pessoas vivem com muitas impossibilidades de dar continuidade à sua vida. Em momentos assim, a gente precisa, a igreja, a cidade, a sociedade, o país, precisa de pessoas que sejam usadas por Deus para abençoar,
para a gente ter uma nova forma de entender a vida. Em primeiro lugar, nós precisamos de pessoas, de homens e mulheres, jovens, crianças, que estejam desenvolvendo a sua fé e que aprendam a ter uma vida de confiança em Deus, que aprendam a confiar em Deus, não apenas afirmar que creem em Deus, mas aprendam a viver nesse mundo tenso, perplexo, de incertezas, de medos, de temores, de tantas variáveis, de tantas impossibilidades e também de tantas possibilidades, que as pessoas aprendam a desenvolver uma fé na qual elas possam confiar em Deus e crer nesse Deus que cuida de todo o ser humano e que está à frente de todas as coisas. Nós sempre achamos e responsabilizamos Deus pelo mal que está na face da terra. Muitas pessoas se perguntam por que Deus permite isso. Esse é o resultado da natureza pecaminosa de cada um de nós, que se estruturou na sociedade. Esse é o resultado da maldade humana, é a gente viver essas situações de miséria, de fome, de conflito, de perplexidade, de ansiedade, de ambições, de roubos, de corrupção. É o resultado disso. E é por isso que Deus está, ou nos permite estar vivendo nesse tempo. É para que a gente para que sejamos todos, como pessoas e como igreja, um testemunho diante dessa sociedade, que nós cremos em Deus e confiamos em Deus e sabemos que Deus é o Senhor da história e que Deus pode usar pessoas como nós para abençoar essa terra, abençoar esse mundo, abençoar as nossas famílias, abençoar os nossos lares. Pessoas como Eliseu. Eliseu era o profeta e procurado por aquelas mulheres, já que o rei não tinha uma resposta, como sempre acontece. Nos momentos de grande crise, até mesmo aqueles que governam a nação, por não conhecerem a Deus e não saberem quem é Deus, não sabem que resposta dar. Mas aqueles que conhecem a Deus e que desenvolvem uma vida com Deus, eles têm direção a dar para a sua vida pessoal, para a vida de família, para a vida de quem os cerca, para a vida dos seus amigos. Eliseu era assim, um profeta, um homem que tinha intimidade com Deus. Ele respondeu: escute, disse para aquelas mulheres, escute o que o Senhor diz. Amanhã, esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 quilos do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada por uma barra de prata. Ou seja, o que Jeremias estava dizendo era que aquela situação de miséria, de impossibilidades, que aquela situação econômica, que aquilo haveria um milagre de Deus que iria acontecer naquela cidade. Ouvindo essa história, estavam 2 leprosos. Os dois leprosos ouviram aquilo. As demais pessoas talvez não puderam acreditar, mas os 2 leprosos acreditaram. E os 2 leprosos então disseram, os 4 leprosos estavam à entrada da porta. E Deus usa pessoas assim como esses leprosos. Os leprosos naquela época eram pessoas que viviam separados da sociedade. Por causa da enfermidade deles, que era contagiante, eles não podiam ficar dentro da cidade, eles eram expulsos da cidade, viviam no deserto, eles podiam ir até a porta, e naquele momento eles estavam à porta, à espera de que alguma migalha sobrasse para a vida deles. Mas eles ouviram aquela palavra, de que haveria um milagre em Samaria, e eles então, usados por Deus, tomaram a decisão de entrar na cidade. Eu tenho a dizer a você, você tem
tem muitas possibilidades de ser usado por Deus. Ainda que você se sinta uma pessoa diminuída, ainda que você ache que as pessoas não vão te receber, ainda que alguém tenha deixado você de lado, ainda que você tenha sido abandonado, ainda que você tenha sido de alguma forma colocado numa situação em que você talvez ache que você não pode nada oferecer, nenhum de nós aqui, que estamos aqui nesta noite, temos a condição daqueles leprosos. Nenhum de nós temos uma enfermidade tão grave que a gente não possa se aproximar de alguém, que a gente não possa ser usado por Deus, que a gente não possa pegar o telefone e ligar para alguém que está num momento de sofrimento, que a gente não possa oferecer alguma coisa para ela, que a gente não possa dizer nada para ela. Nenhum de nós temos uma situação emocional tão grave. Nós somos seres humanos que, apesar da nossa situação humana e dos nossos pecados e das nossas dificuldades e das nossas limitações humanas, nós somos seres humanos que cremos em Jesus, que somos habitados por Ele, e não importa a nossa condição social, econômica, de saúde, do jeito que for, não importa qual seja a sua condição, se você é habitado por esse Deus vivo, você será e pode ser usado para a glória dEle. A segunda coisa que aconteceu é que Deus precisa de pessoas que saibam o que é sofrer. O grande problema desse tempo que nós estamos vivendo é que as pessoas não sabem como lidar com o sofrimento, porque a maioria das pessoas vivem no ambiente, vamos dizer assim, numa clausura, onde elas não têm nenhuma necessidade de nenhum tipo de conquista, onde elas não têm necessidade e não passam por nenhum tipo de sofrimento. Tudo que se faz nesse mundo é para facilitar a vida das pessoas, e ainda assim, facilitando tudo que é possível, as pessoas reclamam. Há muita gente extremamente abençoada por Deus, e que acham que o momento que elas estão passando é um momento como se fosse único, e fosse somente elas que vivem essas dores. Elas não conseguem enxergar e ter uma visão mais ampla de que todo processo de sofrimento é um processo permitido pelo Senhor para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente seja bênção na vida do outro, para que a gente seja uma resposta vinda do Senhor a vida daqueles que nos cercam e a vida das pessoas. Numa sociedade, num ambiente de fome, de necessidade, de angústia, de doença, Deus tem levantado homens e mulheres que queiram de fato servir a Ele, fazer um serviço aos homens, para que a glória de Deus seja vista nessa terra, através da vida de pessoas que sabem o que é sofrer. Se você nunca viu o que é sofrimento, você precisa fazer um turismo em alguns lugares. Talvez você ir a um hospital, talvez você dar uma volta em um lixão, para você ver pessoas catando. Eu tenho pensado ultimamente que nenhum de nós precisamos fazer isso. As ruas da nossa cidade, dessa cidade tão linda, e dita como uma das cidades mais melhores para se viver no país, é diário nós vemos pessoas indo aos latões de lixo, na porta dos prédios, quase que emborcando dentro daqueles latões, para encontrar um prato de comida. Nós não sabemos o que é sofrimento, e por isso muitos de nós nos negamos a ser usado por Deus. Pessoas desapegadas. Os leprosos disseram: por que nós vamos ficar aqui assentados
esperando a morte. Vamos tomar uma posição. Há muita gente neste mundo que vive apenas esperando a morte. Se acomodaram. Acham que a vida é só para comer, beber, trabalhar. Aqueles mais generosos entendem, não, vou tentar formar uma família. E vão parando por aí. Deus não nos colocou aqui nesse mundo para isso. Deus nos colocou aqui neste mundo para que a gente viva sem indiferença, para que a gente entenda a dor do outro ser humano, para que ele seja trazido dos céus à terra, através da sua vida, através da minha vida, através da vida da igreja. Por que você continua apenas com essa atitude de apego à sua própria existência? Por que você não começa a se entregar, a se doar, a ser menos indiferente com o sofrimento e com a dor das pessoas? Deus usa pessoas que sejam assim. Deus usa pessoas que tomam atitudes práticas. É muito fácil a gente se esquivar desse desamor que a gente tem. É muito fácil a gente ter justificativas para a gente não amar de uma forma prática, para a gente não pôr a mão no bolso e ofertar, para a gente não oferecer uma possibilidade de alguém ter um prato de comida. É muito fácil a gente fazer isso. A gente tem muitas justificativas. Todos nós aqui teríamos. É por isso que existe igreja. É para a gente se juntar, para a gente servir, para a gente proclamar, para a gente anunciar que Jesus é esperança, para a gente dizer que quem conhece a Cristo pode ter uma vida nova e diferente, que quem conhece a Jesus pode ter uma vida saudável, do ponto de vista até físico. Mas nós sempre temos desculpas, nós sempre nos esquivamos, nós não temos atitudes práticas. Por mais que a gente ensine, ou que as pessoas leiam na Bíblia, parece que elas não tomam consciência de que elas precisam se doar uns aos outros, para que o mundo creia em Jesus. As manifestações de amor, elas não podem se resumir a uma fala, a uma conversa, eu estou orando por você apenas. Ela precisa ter atitudes práticas. E uma pessoa sozinho ou sozinha não consegue fazer isso. Foi por isso que Deus fez esse projeto chamado igreja, para que a gente juntos, a gente aprenda um com o outro, a gente aprenda a amar, desculpe, irmãos. Vamos ver isto. Para que a gente aprenda uns com os outros, exercite o amor entre nós, e dessa forma a gente possa amar ainda mais aqueles que de nós se aproximam e aqueles que nós tivermos possibilidade de ajudar nesse mundo tenebroso e difícil que a gente está vivendo. É possível, se nós compreendermos isso, e se nós pararmos com as desculpas para não entregarmos a nossa vida, os nossos talentos, o nosso bolso, a serviço do Senhor. Pessoas que Deus usa são pessoas que confiam que Deus tem o melhor para a vida. Os leprosos disseram: vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. Eu quero que você saiba que um dia você vai morrer.
Essa é a certeza de todos nós. E é por essa razão que Deus estende a nossa vida aqui. É para a gente amar, é para a gente querer bem, é para a gente ser bênção na vida das pessoas, é para a gente ser útil, é para a gente ser amável, é para a gente testemunhar da vida de Cristo para a nossa família, para os nossos filhos, porque isso alcança gerações, isso vai alcançando gerações e mais gerações. Quando um de vocês que não conhece a Jesus e uma família se aproximam do Senhor, vocês vão perpetuar isso por muitas gerações. Muitos da família de vocês que vierem depois, se os seus filhos entenderem quem é Jesus, isso vai se perpetuar. E essa vai ser a maior influência que essa sociedade pode ter. É a influência da vida, do sal da terra, da luz do mundo, a influência do Senhor Jesus e da bênção de Deus sobre a vida. Pessoas que aproveitam o tempo de Deus. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Quase sempre a pergunta que o pastor mais ouve quando o pastor convida alguém para assumir alguma responsabilidade, quando convida alguém para ajudar em coisas tão simples da igreja, a resposta que eu mais ouço é: eu não tenho tempo. Pastor, eu gostaria muito, né? Mas eu não tenho tempo. O tempo é o tempo que Deus oferece para você. Aprenda a servir no tempo que você for chamado para servir. E se não for chamado para servir, se ofereça para servir. Há muito espaço para a gente servir a Deus. Há muitas maneiras da gente servir a Deus. Há muitas formas da gente servir. E você não é tão impossibilitado disso. Você não é tão impossibilitado. Por favor, traz um microfone para mim de mão, que isso aqui está difícil. Difícil de eu controlar aqui. Obrigado. Eu vou desligar aqui. Então, se os irmãos entenderem isto, e você começar a orar, e dizer: Senhor, quero servir, Deus vai te mostrar onde você pode servir. Você precisa ser alguém que aproveita esse tempo. O tempo é agora. Há um grande sofrimento na sociedade. Há uma grande dor na cidade, que talvez muitos de vocês não estejam vendo. Há um vizinho na sua casa, próximo de você, que talvez esteja em dor. Há pessoas em sofrimento muito próximas, e que às vezes você, por causa desse apego a você mesmo, você não se dá conta, não percebe. Há muita angústia rodando ao nosso redor. Às vezes ela dorme ao nosso lado. Mas às vezes nós somos tão insensíveis que a gente não se dá conta, que a gente não percebe, que a gente não vê. Preste atenção como é que você vive. E assim, quando começou a escurecer, quando começou a ficar pior, quando as possibilidades deles irem até a cidade eram mais difíceis, eles se levantaram e foram. Como Deus responde quando por Ele agimos? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você crê em Jesus, confia nele, crer nele, eu posso te dizer com toda segurança, não há nada, absolutamente nada, que você se dispõe a fazer para Ele, que Ele não o capacite. Você terá essa capacidade. Deus é quem distribui as habilidades, os dons. Aliás, eu tenho que dizer para você que desde o seu nascimento, Deus tem trabalhado a sua vida para que você chegue agora. Deus te deu experiência, Deus te levou para uma escola, Deus te deu habilidades para que você possa servi-lo e viver para Ele e para a glória dEle. Quando você age, Deus
vai estar com você. Deus nos abençoa à medida que agimos. Quando começou a escurecer, eles foram ao acampamento. Começou a escurecer. Aí no verso 7, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida. Você dá o passo aqui e Deus toma as providências lá onde você está indo. Não tenha medo. Tome a primeira atitude. Deus, à medida que você dá o primeiro passo, Deus abre as portas. Deus quer usar a sua vida para a glória dele. Não tenha medo no seu coração. Quando você age, Deus age. Antes de você chegar, Deus já providenciou tudo. Tudo que você precisa e tudo que ele tem. Deus nos abençoa para usufruirmos da bênção. É uma coisa interessante, eu fico olhando as pessoas, elas não se dão conta do privilégio que é a gente abençoar a vida dos outros. A gente ser amável com as pessoas, ser bondoso com as pessoas, se interessar pela vida do outro. Coisas tão simples. Dar um abraço em alguém, se importar com uma criança. Eu sou pastor há 40 anos, 26 aqui em Maringá. Hoje eu tenho o privilégio de estar chegando na fase final do meu ministério e encontrar pessoas, quase todas as vezes, se eu ando na rua, eu encontro alguém que me diz: pastor, muito obrigado. Aquele dia eu fui lá na igreja e Deus usou a sua vida. Pastor, muito obrigado. Quando eu me casei, o Senhor me aconselhou. Pastor, muito obrigado, porque o Senhor me procurava. Coisas simples que Deus pode usar a sua vida, que Deus pode fazer com você. E você, quando eu estou falando disso, eu estou falando pelo retorno que isso vem para mim, pela bênção que é isso para mim, pela alegria que isso é para mim, pelo abraço que eu recebo agora, e que eu nunca imaginei que eu receberia. Não só o abraço, mas muito mais do que um abraço, muito mais do que um reconhecimento, muito mais do que isso. Eu recebo o amor das pessoas, porque elas entenderam quem é Jesus. É você o maior beneficiado, quando você abençoa a vida do outro, e você precisa usufruir disso. Quando você vê uma pessoa sendo mudada, transformada, quando você vê um lar sendo reconstruído, quando você vê uma família sendo salva, quando você vê um grupo de pessoas entendendo melhor quem é Deus e quem é Jesus, isso é um privilégio, e você pode ser usado para isso, não apenas falando, mas servindo, ofertando, orando, dando a sua vida para que a comunidade, a igreja seja bênção. Você pode, usufrua dessa bênção, sendo abençoador. Nós não estamos aqui nesse lugar por acaso. Houve alguém, houve pessoas no passado que investiram na vida das pessoas que nos permite estar aqui, na vida desta família que nos acolhe aqui nesta noite, nesse lugar. Foram os pais deles, foram a família deles, foram os amigos deles, foram os pastores deles. Senão eles não teriam entendido isso, talvez. É assim. Se nós estamos usufruindo, é porque alguém gastou a vida, investiu na vida daquelas crianças, daquelas famílias pioneiras que chegaram aqui nessa cidade. E hoje,
nós usufruímos disso. Você pode ser uma grande bênção. Deus nos abençoa para avaliar a nossa responsabilidade. Meu irmão, você tem recebido tanto. Deus tem sido tão bondoso com você. Deus tem sido tão misericordioso. Os leprosos entraram naquele lugar, comeram, eles foram em 2 tendas apenas. O exército tinha saído da cidade, como por um milagre, porque Deus, como lemos, havia os tirado da cidade. Agora eles entram na cidade, não tem ninguém. Eles entram, comem, porque o exército estava comendo lá. Eles comeram daquela comida, eles pegaram os objetos mais valorosos e saíram das tendas e da cidade e foram esconder. Quando eles começaram a esconder, Deus falou com eles e disseram: vocês estão agindo bem. Perguntou para eles, e a consciência veio. Eles disseram: não, nós estamos agindo muito mal. Deus te abençoa para que você tenha responsabilidade com aquilo que Ele te dá. Além de usufruir, Deus quer que você seja responsável com aquilo que Ele te dá, para abençoar a vida dos outros. Então eles entenderam, e eles disseram, voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões: fomos até o acampamento dos assírios e não vimos, nem ouvimos ninguém. Os cavalos, os jumentos estão amarrados, as barracas estão do mesmo jeito que os sírios deixaram. Porque o exército, os sírios saíram da cidade com medo, achando que o exército do Senhor estava invadindo a cidade. E eles fugiram e deixaram tudo. Aí então os leprosos voltam e contam para a cidade o que Deus havia feito. E aí o que aconteceu? A população inteira foi para a cidade e comeram e fizeram uma festa, porque Deus usou a vida de 2 leprosos para abençoar uma cidade inteira. Nessa noite eu quero te fazer um apelo para você se comprometer com o Senhor e você dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui, eu quero te servir, eu quero viver para Ti, eu quero te servir lá na minha casa, eu quero ser um homem diferente no meu lar, eu quero servir a minha família com mais amor, com mais dedicação. Eu vou trabalhar com excelência e dar o meu melhor para que eles tenham uma condição melhor de vida. A você, mãe, mulher, queira servir ao Senhor. Faça as coisas no seu lar para Ele. Não faça para você mesmo, faça para Ele. Lá no seu trabalho, como diz a palavra de Deus, não faça para os seus patrões, faça para Ele. Aqui na igreja, não faça para nós, faça para Ele. Não dê a sua oferta para nós, faça para Ele. 2 leprosos mudou a vida de uma cidade. Foi nisso que eu criei quando comecei a minha vida cristã. Jovem, sem família, sem ninguém. Mas eu entendi que Deus é poderoso para usar essas pessoas mais frágeis para a glória dEle. Quero orar com você. Feche os seus olhos. Senhor, estamos num mundo tão complicado, tão difícil, que a gente se sente achatado por esta pandemia, que às vezes nós olhamos para nós mesmos e não vemos saída. Mas que maravilhoso, Senhor, é olhar para Ti
e saber que o seu desejo é morar em nós, é morar no nosso coração, é alcançar a nossa vida, é ganhar a nossa alma, para que a gente seja bênção na vida das pessoas. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que a sua morte na cruz, a sua ressurreição e a sua oração, de que nós seríamos capazes de fazer mais do que o Senhor fez, se torne realidade nas nossas vidas, como pessoas e como igreja, para sermos bênçãos, para sermos alívio, para sermos cura, para sermos resposta, para sermos sal da terra e luz neste mundo como igreja. Abençoa-nos no nome de Jesus. Amém e amém. Se Deus falou com você, eu quero que você dê um aplauso